Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos ler hoje o capítulo 20, falar sobre o capítulo 20. Ele trata de dois temas principais. Na primeira parte ele vai falar do milênio, e na segunda parte vai falar sobre o juízo final. O milênio tem esse nome, porque se refere à prisão de Satanás por 1000 anos. E depois ele vai ser solto por um tempo, e você vai entender na leitura, nós vamos fazer uma breve leitura, o motivo dele ser solto, e depois nós vamos ver o juízo, o juízo final. Então, aqui, olha só, no capítulo 20, então no versículo 1, está escrito que João vê um anjo descer do céu, com uma corrente, e a chave do abismo. E ele prende, no versículo 2, fala que ele vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Satanás é um nome de origem hebraica que significa inimigo adversário. Diabo é um nome de origem grega, e ele significa acusador, caluniador. E aí no versículo 3, fala assim, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então ele vai ser impedido de enganar as nações até que os 1000 anos se acabem. Então a razão de se chamar o período do milênio é justamente por isso. Durante 1000 anos, o Satanás vai ser impedido de enganar, de seduzir as nações. No versículo 4, fala assim, e vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está falando que os fiéis vão reinar com Cristo durante 1000 anos. No versículo 5 tem uma revelação muito importante. Vai falar a respeito da primeira ressurreição. Fala assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, vão só reviver os salvos, não os fiéis. Os outros, aqueles que rejeitaram Jesus, que não aceitaram Jesus, eles vão somente ser reviverem, ser ressuscitados, na verdade, depois do fim do milênio. No versículo 6 fala assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui deixa muito claro, que aqueles que têm parte na primeira ressurreição são os salvos, aqueles que são chamados os fiéis, e que vão viver e reinar com Cristo por 1000 anos. No capítulo 20, no versículo 7, está escrito assim, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. Aqui, Gog e Magog, Se nós formos lá em Gênesis, se você puder deixar anotado aí, Gênesis capítulo 10, versículo 2, o Magog, ele era filho de Jafé, e Jafé era filho de Noé. Então Magog é neto de Noé, mas ele se une com o Gog, que é um inimigo do povo de Deus, do povo do reino de Deus, do povo de Israel, e ele ficava ao norte de Israel. Então, vamos ver por que isso daí, Deus, ele trata esse Gog e Magog como os verdadeiros inimigos, representando. Então, eles representam todos aqueles que são inimigos de Deus. Se nós somos lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2, está escrito assim, os filhos... Bom, podemos ler até o versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog. E aí continua. Então, esse Magog, ele acaba se unindo com esse povo,
que é inimigo do povo de Deus, então eles representam todos aqueles que são inimigos do povo de Deus. Então aqui eles são um gênero, né, de inimigos do povo de Deus. E aí no versículo 9 fala assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então aqui já deixa muito claro que, né, nessa fase, nessa etapa que vai haver, então esses inimigos vão ser destruídos porque vai cair fogo do céu, não é? Essa cidade aqui que aqui está retratada é Jerusalém. Jerusalém é a cidade que é a capital do reino milenar. Então lembre-se sempre disso. Jerusalém é a capital do reino milenar. No versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Né? Então, você vê, né, que nós já tínhamos visto que quem inaugurou o lago de fogo e enxofre, né, foi o anticristo e o falso profeta, e agora Satanás é lançado lá. Na segunda parte, né, na última parte de Apocalipse 20, vai falar sobre o juízo final. E aí no versículo 11 fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Né? O que significa isso? Significa fugiu, é um termo que quer dizer a terra, né? Como ela foi amaldiçoada, né? E se você quiser, deixa aqui anotado, nós vamos lá depois, daqui a pouco ver, a terra, por ter se tornado contaminada pelo pecado, amaldiçoada, então ela foi destruída e depois reconstruída por Deus. Houve uma destruição para ter uma transformação. Por isso que fala assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vamos ver lá o que aconteceu com a terra. Por que precisa ser destruída a terra? Porque no reino de Deus não pode existir nada que é pecado e nada que seja contaminado com o pecado. Nós sabemos que nós somos limpos do pecado pelo sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos redimidos, nós somos limpos, lavados do pecado. Mas a terra, ela não tem, né, o que limpe é o pecado dela. Então eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando Deus vai dar a sentença pela desobediência de Eva, né, que comeu o fruto, e depois de Adão também. Ele fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, aí ele dá a sentença, a consequência. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então, a terra, ela se contamina com o pecado. O pecado é como se fosse alguma coisa que contamina, né? Tipo um vírus, não é? O pecado, ele contamina e ele destrói. Então a terra, ela estava contaminada pela desobediência de Eva, né? E a desobediência de Adão, né? Aos mandamentos de Deus. E aí, quem que estava nesse trono, né? Quem que na verdade estava nesse trono? Porque aqui fala assim: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Quem que é que estava nesse trono, né? Esse trono, na verdade, ele representa o juízo. E aqui está sentado Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, no trono, nesse grande trono branco, quem vai julgar, quem vai exercer o julgamento é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Para você entender isso, eu queria que você deixasse anotado aí, mas você, vamos também lá comigo, lá em João, no capítulo 5, agora eu estou lendo o Evangelho, né? Eu vou ler o Evangelho de João, no capítulo 5, é um texto bem conhecido também, mas vamos lembrar quando Jesus ele fala do julgamento. João, Evangelho de João, né, Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho
todo o juízo, não é? 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Glória a Deus por isso, que nós estamos ouvindo a palavra. Amém? E crendo nele. Aí ele continua, mas passou da morte para a vida. Então significa que aquele que crê em Jesus, né, que ouve a palavra de Deus, e nós somos privilegiados porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e nós que cremos em Jesus, nós não teremos a condenação, nós já passamos da morte para a vida. Glórias a Deus por isso. E isso nos torna, assim, com a missão, não é? Nos faz responsáveis por levar ao Evangelho, ou seja, a salvação através da palavra de Deus e de Jesus Cristo, né? Através também do arrependimento e confissão, né, que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador. E isso faz com que nós escapemos de todo julgamento. Eu vou ler de novo porque isso é muito importante. No versículo 24 está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é? Nós cremos em Deus e nós cremos em Jesus, na palavra, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No versículo 25 ele fala assim: em verdade vos digo que vem, ele fala de novo, ou seja, em verdade, ele repete 2 vezes isso, ressaltando, deixando muito claro que isso daí é verdade mesmo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, aí no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. No seguinte, e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Então, lembre-se do trono branco, o grande trono branco. Jesus, né, ele representa Deus lá. Então, Deus está lá na pessoa de Jesus. Porque é o Filho do homem. No versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, na primeira ressurreição, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, que seria logo depois do milênio. Né? Outra também passagem que deixa muito claro que é Jesus que está nesse trono branco, está no capítulo 21, né, que nós temos o capítulo que nós vamos estudar na próxima semana, capítulo 21, versículo 5, está escrito assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós sabemos que quem faz isso é Jesus Cristo. No versículo 12, voltando no capítulo 20, fala assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Presta atenção. Então, nessa hora, diante do trono, vão existir livros e um livro especial, chamado Livro da Vida. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o Livro da Vida, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No versículo 13. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Em algumas versões, ao invés de estar o inferno, está o além, né? É um termo também semelhante a inferno, né? Ou então Hades. Em outras versões está Hades, que também representa o inferno. Então, lendo de novo, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Amém? E aí no versículo 15 fala: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem. Esse lago de fogo, não é, ele representa o juízo final.
né? Então é aqui que Deus ele vai exercer o juízo e acabar com toda a maldade, com tudo aquilo que nós sabemos que existe no mundo e que faz com que pessoas sofram, sejam oprimidas, injustiçadas. Aqui Deus está fazendo a justiça, trazendo o juízo. Amém? O livro de Apocalipse, né, está chegando ao fim, mas essa parte do milênio é importante para nós conhecermos as consequências, né, que seriam assim as boas consequências, né? Bem-aventurados, as bem-aventuranças aqueles que aceitam Jesus, né? E a condenação para aqueles que tentaram rejeitar o plano de Deus, ou seja, o perdão, aqueles que não reconheceram que eles não tinham condição de se apresentar num juízo sem ser condenados. Então, aqueles que reconhecem que precisam ter a vida transformadas, esses vão estar cobertos pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. Amém? Eu espero que tenha ficado muito simples, não é? Para nós, nas próximas semanas, nas próximas quartas-feiras, terminarmos esses estudos que nós fizemos de Apocalipse, né? E então eu queria pedir para você, se você puder, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós sabemos que este livro ele começa trazendo bênçãos e prometendo bênçãos para quem lê e quem ouve essas palavras. Nós acabamos de ler que aquele que lê essas palavras e crê em Deus e a quem ele enviou, que é seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, já escapou da condenação e já passou da morte para a vida. Nós queremos te agradecer, Senhor. Aonde esta mensagem chegar, aonde esse grupo familiar chegar, que todas as pessoas possam ouvir a voz do Espírito Santo e se render, entregando suas vidas ao único caminho proposto por Deus para a remissão dos nossos pecados, que é Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. Deus abençoe a todos, meu Pai. E também aproveitamos, meu Pai, em nome de Jesus, para clamar para que haja o fim dessa pandemia, meu Pai. Proteja todos aqueles que são seus, meu Pai. Pai querido, visita cada casa, meu Pai. Que haja cura em todos os lares, meu Pai. Livra o teu povo, especialmente o teu povo, mas também livre todos aqueles que sofrem, meu Pai. Independentemente, Senhor, dos seus créditos, independentemente da situação que eles confessam, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela tua misericórdia, porque duro esse tempo, meu Pai. Muita aflição. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Proteja os que estão na linha de frente, proteja as nossas autoridades e cada vida que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Como você sabe, nós não estamos tendo culto presenciais em Ribeirão Pires, né? Foram suspensos em virtude das decisões das autoridades, em virtude, né, das precauções necessárias com relação à contaminação, né, ao aumento da contaminação do vírus. Né? Mas nós estamos no domingo, às 10 horas da manhã, no nosso culto virtual, e eu espero que todos nós estejamos juntos. Em nome de Jesus. Uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.